No Aeroporto Internacional de Guarulhos, a infinidade de pessoas que à primeira vista não pareciam brasileiras tornava impossível distinguir se o lugar era o Brasil ou outra nação. O centro do aeroporto estava repleto de turistas estrangeiros chegando de todas as partes do mundo. Entre eles, o que mais chamava atenção era o grande número de mulheres estrangeiras. Dizia-se que mulheres de países com escassez de homens haviam reservado passagens aéreas com meses de antecedência para vir ao Brasil e se casar com brasileiros. A protagonista da história de hoje também veio aqui para se opor à notícia de tal casamento transnacional. Mas depois de realmente chegar ao Brasil, a perspectiva desta jovem mudou 180 graus. De alguém que se opunha firmemente ao casamento com homens brasileiros, ela acabou vindo para cá para começar uma nova vida. Vamos ouvir a história dela. Olá, sou Kátia Kolesnikova, uma gerente bancária de 30 anos, de Minsk, Bielorrússia. As pessoas costumam dizer que sou otimista demais, mas dizer que vejo o mundo de forma realista também não está errado. Após a morte do meu pai, há 10 anos, comecei a cuidar da minha mãe e da minha irmã com saúde frágil, escolhendo a responsabilidade em vez dos sonhos, a estabilidade em vez da aventura. Cada decisão na minha vida foi pela minha família e a história que vou lhe contar agora mudou completamente a minha vida. Por favor, ouça até o fim. O inverno em Minsk é sempre longo. Em uma tarde, depois de sair do banco, olhei pela janela e vi a neve cair. A tela do meu computador mostrava uma videochamada de Arina. O sorriso radiante da minha irmã sempre me fazia feliz. Mas hoje o sorriso dela estava ainda mais brilhante que o normal. Kátia, tenho algo importante para lhe dizer. Arina gritou pela tela, visivelmente animada. Tomei um gole de café, sorri e perguntei: o que te deixa tão animada? Uma promoção? Arina ficou em silêncio por um momento na tela e respirou fundo. Vou me casar. Matheus decidiu se casar. Naquele instante, a xícara de café na minha mão caiu. Clang. Apressei-me a pegar guardanapos para limpar, ao mesmo tempo que duvidava do que ouvia. O quê? Casar? Vocês estão juntos há apenas 8 meses. O olhar de Arina estava determinado. Kátia, eu sei que é um pouco cedo, mas Matheus é o homem mais sincero e gentil que já conheci. A família dele me trata como uma filha. Minha cabeça estava confusa. Minha irmã estava no Brasil há 3 anos como estudante de intercâmbio. Eu só concordei que ela ficasse depois que se formasse e decidisse trabalhar e construir uma carreira lá. Quando ouvi dizer que ela tinha um namorado, pensei que fosse apenas uma fase de namoro juvenil, mas agora ela estava prestes a se casar. Era realmente muito cedo. Arina, você não está se precipitando desta vez? Você o conhece o suficiente? O Brasil e a nossa cultura são muito diferentes. A expressão da minha irmã mudou. Kátia, você ainda me considera uma criança? A família de Matheus é maravilhosa, eles realmente me respeitam, até me ajudam a aprender português. Ele se preocupa com a família mais do que os homens bielorrussos e é mais responsável também. A imagem da minha amiga Masha veio à minha mente. Masha se casou com um italiano através de um site de namoro transnacional há 2 anos. No começo, parecia um conto de fadas. A viagem para a Europa, uma nova vida em um país rico, um belo sonho. Mas, apenas 6 meses após o casamento, ela se tornou outra pessoa. O marido dela a agredia, tratando-a como um objeto de coleção bonito trazido do leste europeu. Hoje, Masha sofre de depressão e ainda precisa de tratamento psiquiátrico. Arina, você se lembra da história que lhe contei sobre Masha? Lembra-se de como ela sofreu? O casamento transnacional pode ter mais riscos do que você pensa. Minha irmã suspirou. Kátia, nem todo casamento transnacional é como o de Masha. Isso aconteceu porque aquele homem não era bom, mas Matheus não é assim. E há muitas mulheres bielorrussas vivendo muito felizes no Brasil. Minha insegurança aumentava. Na Bielorrússia, o número de homens em idade de casamento é visivelmente menor do que o de mulheres. Muitos homens vão para o exterior procurar trabalho e dos que ficam, não são poucos os que são viciados em álcool ou desempregados. Nessa situação, as mulheres do leste europeu como nós são frequentemente vistas como mercadorias no mercado de casamento transnacional. Arina, por favor, pense bem. O casamento é uma grande decisão que muda a vida.
Você tem certeza de que Matheus é realmente uma boa pessoa? Você pode viver no Brasil para sempre? Os olhos de Arina encheram-se de lágrimas. Pensei que você me entenderia. Você sempre me apoiou. Por que está impedindo minha felicidade agora? As emoções ficaram mais intensas e o diálogo tenso. Pensei que estava agindo pela felicidade da minha irmã, mas Arina sentiu que eu estava controlando a vida dela. Arina, eu não quero te controlar, eu só me preocupo com você. Você já viu quantas mulheres tiveram que ir para o exterior em busca de uma vida melhor e acabaram voltando com dor? Kátia, esta situação é completamente diferente. Matheus não é esse tipo de pessoa. Por que você não confia em mim nem um pouco? Após uma discussão acalorada, Arina finalmente desligou o telefone em lágrimas. Suspirei profundamente, segurando a cabeça. Uma atitude tão rígida. Seria esta realmente a melhor maneira de agir? Minha irmã sempre foi meu pilar, a coisa mais preciosa que eu precisava proteger. Naquela noite, a caminho de casa para preparar o jantar, ouvi um grito estridente vindo do quarto da minha mãe. Corri, vendo minha mãe segurar o peito e cair no chão. Um ataque cardíaco. O tempo de chamar a ambulância e correr para o hospital pareceu o mais longo e aterrorizante da minha vida. Felizmente, a condição da minha mãe se estabilizou ao chegar ao hospital. O rosto pálido dela no quarto de hospital partiu meu coração. Durante 10 anos após a morte do meu pai, Arina e eu vivemos pela minha mãe. Abandonei meu sonho de entrar na universidade, fui trabalhar no banco, trabalhei dia e noite apenas para o estudo da minha irmã. Depois que a enfermeira saiu, ficamos apenas nós duas no quarto. Minha mãe falou com uma voz fraca. Kátia, a discussão de vocês me preocupou muito. Fiquei alarmada. Mãe, a culpa é toda minha. Eu a levei a este estado. Minha mãe balançou a cabeça suavemente. A culpa é minha. Coloquei um fardo muito grande em você, especialmente fazendo você ter que assumir o papel de protetora. Lágrimas escorreram pelo meu rosto. Mãe, não diga isso. Estou apenas fazendo o que posso pela família. A mão pálida da minha mãe segurou a minha. Kátia, eu sei do casamento de Arina. Sei o motivo da sua preocupação, mas às vezes é melhor ver com seus próprios olhos e decidir por si mesma. Refleti sobre as palavras da minha mãe. O meu amor e preocupação pela minha irmã estavam impedindo a felicidade dela? Apenas baseada na história que eu vi por telefone. O Brasil era muito distante para mim. Talvez eu devesse ver por mim mesma. Os olhos da minha mãe brilharam. Muito bem, minha filha. Você se sacrificou por nós todo esse tempo. Desta vez, pela sua irmã e por você mesma, tente experimentar algo novo. Depois de mais 2 dias no hospital, a condição da minha mãe estabilizou. Ela recebeu alta para ir para casa e descansar. Solicitei uma licença no banco. Minha colega Lisa concordou em cuidar da minha mãe durante minha ausência. Esta foi a primeira vez em 12 anos que fiquei longe da minha família. Uma noite antes de voar para o Brasil, enviei uma mensagem curta para Arina, chegando no aeroporto de Guarulhos. Conversaremos sobre o casamento depois. Minha irmã respondeu imediatamente com uma mensagem cheia de felicidade, mas eu ainda me sentia insegura. O que mais me preocupava era, se minha irmã realmente fosse enganada, como eu a ajudaria? E se fosse realmente um relacionamento feliz, como eu aceitaria o quão limitada era a minha visão de mundo? Ao entrar no avião, meu coração estava cheio de ansiedade, o desejo de ajudar minha irmã e a curiosidade por um mundo novo. Olhando pela janela, vendo Minsk diminuir, pensei que talvez esta viagem não fosse apenas para ensinar minha irmã, mas também a mim mesma. Após 12 horas de voo, finalmente pisei no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Entre as placas de letras portuguesas desconhecidas e a multidão apressada, respirei fundo. A verdadeira jornada acabara de começar. O aeroporto de Guarulhos era muito maior e mais limpo do que eu imaginava. O longo voo me cansou, mas a imagem do aeroporto ordenado e do sistema eficiente me impressionou. Após entregar o passaporte na imigração, o funcionário fez perguntas simples em inglês. Todos os procedimentos foram concluídos surpreendentemente rápido. Este é realmente outro mundo, murmurei para mim mesma. Procurei a entrada para o metrô. Arina estava ocupada com uma reunião importante hoje, então não pôde vir me buscar.
Ela havia explicado o caminho e como comprar o bilhete em detalhes. Dizia-se que o bilhete podia ser usado para todos os tipos de transporte público. No começo, eu estava cética, mas ao sentar na linha do metrô em direção ao centro da cidade, a paisagem pela janela quebrou meus mal-entendidos pouco a pouco. O horizonte da cidade estava repleto de arranha-céus, intercalados com montanhas verdes, e o rio Tietê, ou a vista da cidade, brilhava sob o sol. Tudo parecia moderno e sofisticado. Ao chegar à estação central, a transferência para outra linha de metrô me surpreendeu novamente. Todas as placas, além do português, tinham traduções em inglês, chinês e japonês. Sistemas de exibição de informações digitais estavam instalados por toda a estação, mostrando o tempo de chegada do próximo trem em tempo real. Em Minsk, Bielorrússia, uma cena como essa era inimaginável. Para ir ao bairro Jardins, onde a Arina morava, peguei a linha central. Já havia passado do horário de pico. O vagão estava relativamente vazio, mas muitas pessoas estavam sentadas em silêncio com seus smartphones. A atmosfera em que as pessoas respeitavam o espaço pessoal umas das outras era nova e conveniente. Nesse momento, um homem de meia idade embriagado cambaleou para dentro do trem em uma estação perto do centro. Ele se sentou na minha frente, com um cheiro forte de álcool, e seu olhar bêbado fixou-se em mim. Imediatamente, ele começou a falar comigo em inglês arrastado. De onde você é? Rússia? Ucrânia? Respondi brevemente. Bielorrússia, tentando diminuir a conversa. No entanto, o homem continuou a falar sem parar e gradualmente se aproximou. A Bielorrússia é famosa por sua beleza. Você também é bonita. O que veio fazer no Brasil? Já tem namorado? O medo se instalou. Em um país estrangeiro, eu não sabia como lidar com essa situação. Os passageiros pareciam notar a situação, mostrando expressões de desconforto, mas não intervinham diretamente. Tentei mudar de lugar, mas o homem agarrou meu braço. Aonde vai? Converse um pouco? Vamos tomar um drink? Nesse momento, do outro lado do vagão, um segurança do metrô de uniforme se aproximou rapidamente. O surpreendente foi que eu não pedi ajuda, mas ele reconheceu a situação. Senhor, o senhor está incomodando os outros passageiros. Por favor, volte ao seu assento. O segurança do metrô falou com uma atitude firme, mas calma. O bêbado ficou mais agitado, começando a gritar. O quê? Eu só queria falar com a estrangeira. Quando a situação piorou, o segurança do metrô reportou rapidamente pelo rádio interno. O inacreditável foi que, quando chegamos à próxima estação, 2 policiais militares PMs estavam esperando na plataforma. Como isso é possível? Meu coração estava em choque. Um policial se aproximou calmamente do homem bêbado para lidar com a situação. Ele era alto, bem vestido e tinha uma voz grave e calma. Quando o bêbado resistiu, ele controlou a situação com uma atitude não rígida, mas decisiva. Senhor, o senhor está muito embriagado no momento, vamos levá-lo para casa. Por favor, coopere. Enquanto seu colega conduzia o bêbado, o policial se aproximou de mim, perguntando em um inglês fluente. A senhorita está bem? Está ferida? Estou bem. Obrigada, só estou surpresa com a rapidez da reação de vocês. Ele sorriu e explicou. Há câmeras de vigilância no trem. O centro de controle verifica em tempo real. Quando há uma situação inconveniente, reagimos imediatamente. Ele se apresentou como Gustavo. Ele perguntou para onde eu ia e se ofereceu para me ajudar a chegar ao meu destino em segurança. Inicialmente eu queria recusar, mas com medo de me perder na cidade desconhecida, acabei aceitando a oferta dele. Depois de sair do metrô, Gustavo me deu uma breve introdução à cultura e etiqueta do Brasil. Sua voz calma e sua atitude atenciosa me deixaram mais confortável pouco a pouco. Você é da Bielorrússia, certo? De Minsk? Gustavo perguntou. Sim, está certo, perguntei surpresa. Ele riu e respondeu. Na verdade, meu melhor amigo, Matheus, vai se casar com uma garota bielorrussa. Ele costumava falar da cidade natal dela, Minsk. Naquele momento, parei. Arina, certo? Os olhos de Gustavo se arregalaram. Sim. Como você sabe, você é a irmã dela? Matheus disse que a irmã de Arina viria hoje. Essa coincidência me chocou.
Gustavo era o melhor amigo de Matheus e a Arina havia planejado me apresentar a Matheus e Gustavo esta noite. Seria destino ou apenas coincidência? Sob a orientação de Gustavo, chegamos ao apartamento de Arina. Ao me ver, minha irmã correu e me abraçou forte. Depois de ouvir a história do meu encontro com o Gustavo, ela ficou com uma expressão de incredulidade. Ô, Kátia, como você o conheceu dessa forma? Eu ia apresentar vocês. A voz de Arina estava cheia de alegria e surpresa. Não muito tempo depois, Matheus também chegou. Ele parecia muito mais calmo do que eu imaginava, transmitindo a sensação de ser uma boa pessoa. Ele me cumprimentou educadamente com uma reverência. Ao apertar minha mão, seu sorriso sincero aliviou minha vigilância. Kátia, que prazer finalmente conhecê-la. Arina fala muito de você. Meus pais convidaram todos para jantar esta noite, tudo bem? Hesitei por um momento, mas finalmente concordei. Já estava aqui, a família de Matheus era o objetivo desta minha viagem. A família de Matheus morava em um apartamento no bairro Jardins. Quando a porta se abriu, a calorosa recepção e o cheiro delicioso de comida me invadiram. A mãe de Matheus me tratou como uma filha. A Arina demonstrou uma preocupação sincera comigo. Na mesa de jantar, havia todos os tipos de pratos tradicionais brasileiros. Feijoada, pão de queijo, coxinha, acarajé. Eram pratos que eu via pela primeira vez. Mas, ao provar, fiquei fascinada por esses sabores frescos, especialmente a coxinha caseira da mãe. O sabor era maravilhoso. Durante o jantar, o pai de Matheus disse cautelosamente: Kátia, você deve ter vindo com preocupação. Nós consideramos a Arina como parte da família. Matheus também é um rapaz responsável. Esperamos que você confie nele. Ao ouvir isso, larguei os talheres e observei atentamente os rostos deles. O que senti não foi falsidade ou encenação, mas sim sinceridade. A desconfiança no meu coração se desfez pouco a pouco. Depois do jantar, fomos passear no Parque Ibirapuera. Apesar de ser noite, ainda havia muitas pessoas se exercitando ou conversando no parque. O que era particularmente interessante era que havia algumas mulheres caminhando sozinhas. Na Bielorrússia, sair sozinha a esta hora seria muito perigoso para uma mulher. Eu disse. Matheus acenou com a cabeça. O Brasil não é o paraíso, mas a segurança é realmente uma prioridade mundial, especialmente em São Paulo. Olhando a paisagem noturna do parque brilhando sob o céu, fiquei ainda mais confusa. Este lugar era completamente diferente do que eu havia antecipado. Transporte público eficiente, ruas limpas, ambiente seguro. O mais importante, Matheus e sua família realmente amavam e valorizavam a Arina. Mas uma pergunta ainda permanecia no meu coração. Seria correto deixar minha irmã neste país estrangeiro para sempre? Ao pensar na minha mãe na Bielorrússia, na nossa terra natal e em todas as memórias que compartilhamos com a Arina, senti-me desconfortável. A caminho do hotel, Gustavo estava me esperando. Depois de terminar o turno, ele caminhou comigo naturalmente, como um velho amigo. Ele conversava fluentemente, o que me fazia sentir confortável. Além da impressão, o Brasil é como você pensava? Ele perguntou. Respondi francamente. Muito melhor do que eu esperava, mas ainda não estou totalmente à vontade. Gustavo sorriu compreensivamente. Claro, isso envolve família. Posso te ajudar a visitar São Paulo nos próximos dias para que você entenda melhor o Brasil? Ao me despedir no saguão do hotel, refleti sobre as experiências do dia. O Brasil era realmente diferente do mundo que eu conhecia. Como seriam as nossas vidas, minha e de Arina, no futuro? Eu não conseguia imaginar naquele momento. Depois de uma semana no Brasil, acostumei-me gradualmente ao ritmo de vida aqui. Ao morar no apartamento de Arina, observei a vida diária dela de perto. Todas as manhãs, minha irmã ia trabalhar cheia de energia e confiança. Ao ouvi-la falar ao telefone com colegas em português, não pude deixar de admirar. A irmã tímida e calada que eu conhecia parecia ter desaparecido. Aqui, ela havia se transformado completamente em uma nova pessoa. Kátia, hoje Gustavo vai nos levar para visitar o MASP e a Catedral da Sé, disse Arina durante o café da manhã. Ele me ligou ontem. Ao ouvir o nome de Gustavo, meu coração bateu inexplicavelmente mais rápido. Desde o incidente no metrô, ele nos visitava frequentemente, nos levando para conhecer diferentes lugares em São Paulo.
Suas palavras inteligentes e sua atitude atenciosa me impressionavam a cada vez. Como policial, ele era altamente responsável, mas também tinha ternura e senso de humor. Na hora marcada, Gustavo chegou pontualmente. Eu já estava pronta, esperando por ele. Era o dia de folga dele. O uniforme elegante de sempre foi substituído por roupas casuais mais apropriadas. Sem querer, examinei-o meticulosamente. Hoje, você vai experimentar a história do Brasil, disse Gustavo com um sorriso. O Museu de Arte de São Paulo, MASP, era uma imponente construção de arquitetura brasileira, localizada no movimentado centro de São Paulo. A colorida decoração do edifício e as requintadas estruturas contrastavam fortemente com os modernos edifícios altos ao redor. Gustavo explicou em detalhes a história do museu e as narrativas da realeza brasileira. O local exibia muitos artefatos brasileiros, verdadeiros tesouros da cultura brasileira. Sua explicação não era apenas de um guia turístico, mas transbordava amor e compreensão pela história de seu país. Ao ouvir sua explicação, de repente pensei em quanto eu sabia sobre a história da Bielorrússia. Talvez eu estivesse muito focada nos problemas práticos da vida e ignorasse a rica cultura e história do meu próprio país. No almoço, experimentamos pratos e doces brasileiros em um restaurante tradicional nas proximidades. Junto com o aroma suave da culinária brasileira, a conversa gradualmente se aprofundou. Kátia, qual é o seu trabalho na Bielorrússia? Gustavo perguntou. Sou gerente em um banco, responsável pelo departamento de crédito pessoal, respondi. Uma posição muito importante. Você gosta deste trabalho? Esta pergunta me fez refletir. Eu gostava do meu trabalho, percebi que nunca havia me perguntado isso. Após a morte do meu pai, para sustentar a família, tive que trabalhar apenas por responsabilidade. Não se pode dizer que eu gostasse. É mais uma obrigação, respondi francamente. O olhar de Gustavo era gentil. Então, o que você sonhava em ser? Eu queria ser médica. Ao dizer isso, minha voz estremeceu. Antes do meu pai falecer, eu estava me preparando para prestar vestibular para medicina, mas a realidade não permitiu. Naquele momento, as emoções reprimidas por tanto tempo vieram à tona. Eu nunca vivi pelos meus sonhos, sempre escolhi agir pela família, me sacrificar pelos outros. Esta era toda a minha vida. No ônibus a caminho da Catedral da Sé, Gustavo compartilhou sua própria história. Ele queria ser escritor, mas seguindo o conselho da família, tornou-se policial. No entanto, ele continuou a escrever, nunca desistindo do sonho de publicar um romance. A vida às vezes não segue nossos planos, mas isso não significa que tenhamos que abandonar todos os sonhos. Suas palavras me impressionaram profundamente. Ao visitar a grandiosa Catedral da Sé, lembrei-me do meu pequeno apartamento em Minsk. Naquele espaço apertado e sob pressão, eu vivia uma vida repetitiva todos os dias. Mas no Brasil, apenas uma semana me proporcionou mais experiências do que nos últimos 10 anos. À noite, fomos para a área à beira do Rio Pinheiros, ou uma área moderna, e o arranha-céu imponente. A vista da cidade ao pôr do sol era espetacular. O que é aquilo? Perguntei curiosa, apontando para inúmeros balões ao redor da torre. Isso se chama Ponte dos Cadeados do Amor. Casais escrevem seus nomes nos balões. Trancá-los aqui simboliza o amor eterno, explicou Gustavo. Involuntariamente estendi a mão. Este pequeno balão de metal carregava o amor e a promessa de alguém. Não sei porquê, mas senti um pouco de inveja. Na minha vida, nunca houve tempo ou energia para buscar o amor. Os problemas práticos da vida sempre foram a principal prioridade. As emoções eram um luxo. Qual é o seu plano ao voltar para a Bielorrússia? A pergunta de Gustavo interrompeu meus pensamentos. Ao voltar, comecei a dizer, mas parei de repente. Ao voltar, não haveria diferença. Além de ir para o banco, eu voltaria àqueles dias sufocantes. Parecia não haver outra escolha, talvez ter que continuar vivendo a vida antiga. Ao descermos da torre, sentamos em um café próximo. O semblante de Gustavo ficou sério. Kátia, na verdade, desde a primeira vez que a vi, fui atraído por você. Esta confissão repentina fez meu coração bater mais rápido. Gustavo continuou.
Ouvi a Arina falar sobre o quanto você se sacrificou pela sua família, mas acho que às vezes também precisamos pensar na nossa própria felicidade. Eu não sabia como responder, apenas fiquei em silêncio. Esta emoção, esta situação, era muito nova para mim. Olhando nos olhos dele, senti sua sinceridade. No momento em que estava pensando em como responder, meu celular tocou. Era uma ligação de Lisa, a amiga que estava cuidando da minha mãe na Bielorrússia. A voz dela estava trêmula. Kátia, a condição da sua mãe piorou de novo. Ela foi hospitalizada. Meu corpo gelou. A notícia da piora da saúde da minha mãe deixou minha mente em branco. A ideia de que eu tinha que voltar imediatamente surgiu na minha cabeça. Eu entendo, voltarei imediatamente. Depois de desligar o telefone, olhei para Gustavo confusa, sem palavras. O que aconteceu? Ele perguntou com preocupação. Minha mãe, música, está doente, está no hospital, muito grave. Minha voz tremia. Gustavo se levantou imediatamente, guardando o anel no bolso. Não importa o que aconteça, eu a ajudarei com tudo. Vamos ver as passagens aéreas. No caminho de volta para o hotel, Gustavo ficou ao meu lado o tempo todo. Enquanto eu explicava a situação para a Arina e reservava o voo, ele me confortou muito. Sua calma e ajuda prática me ajudaram a manter a sanidade ao máximo. Naquela noite, ao nos despedirmos no saguão, o semblante de Gustavo estava sério. Não importa qual seja a sua decisão, eu a apoiarei. Se quiser voltar, eu estarei esperando por você aqui. Ao ouvir isso, meus olhos se encheram de lágrimas. Na Bielorrússia, eu nunca havia experimentado essa sensação. Ter alguém que entendesse minha situação e me desse apoio incondicional, isso me fez sentir mais confortada do que nunca. Ao voltar para o quarto e arrumar minha bagagem, caí em um estado emocional complexo. A preocupação com a minha mãe, a consideração sobre o casamento da minha irmã e o sentimento por Gustavo. Tudo se entrelaçava. Olhando a paisagem noturna de São Paulo pela janela, percebi que neste curto período comecei a pensar em mim mesma, na minha própria vida. A experiência aqui estava me mudando. Na manhã seguinte, a Arina me levou ao aeroporto. Na porta do portão de embarque, minha irmã me abraçou forte. Kátia, o que você acha do meu casamento com Matheus? A Arina perguntou cautelosamente. Pensei por um momento e respondi com sinceridade. No começo, eu estava realmente preocupada, mas agora, se você está feliz, eu também estou feliz. Matheus parece ser uma boa pessoa. Os olhos de Arina se encheram de lágrimas. Obrigada, Kátia. Muito obrigada. Antes de embarcar, Gustavo também veio ao aeroporto. Ele segurava uma pequena caixa de presente. Este é um chá de ervas brasileiro para sua mãe. Dizem que faz bem para a saúde, ele disse com timidez. Naquele momento, confirmei que tinha um sentimento especial por este homem. Embora eu não soubesse se poderia voltar ou se esta seria a despedida final, uma coisa era clara. Esta curta viagem ao Brasil havia mudado minha vida para sempre. Quando o avião decolou, olhando pela janela, vi a paisagem de São Paulo diminuir. O que me esperava eram decisões importantes. A responsabilidade de cuidar da minha mãe, a aceitação do casamento da minha irmã e talvez ter que criar coragem para buscar minha própria felicidade. Minha viagem de volta à Bielorrússia foi muito mais leve emocionalmente do que a vinda para cá. Embora estivesse preocupada com a saúde da minha mãe, no fundo, uma ideia ousada surgiu. Talvez eu pudesse considerar me mudar para o Brasil. Essa ideia era fraca no início, mas à medida que o avião se aproximava de Minsk, ela se tornava mais clara. O ar em Minsk era muito mais frio e pesado do que em São Paulo. Após 2 horas de voo, pisei em minha terra natal. Corri para o hospital imediatamente. Ao ver o rosto pálido da minha mãe no quarto, meu coração se apertou. Embora ela segurasse minha mão e sorrisse suavemente, eu li um cansaço mais profundo em seus olhos. Kátia, você voltou. Como está a Arina? A voz da minha mãe estava muito baixa. Estou aqui, mãe. A Arina está bem. Não se preocupe. Segurei firmemente a mão da minha mãe. Depois de conversar com o médico, a situação ficou mais clara. A função cardíaca da minha mãe continuava a piorar e ela precisava de tratamento especializado. A limitação do sistema de saúde bielorrusso foi a opinião franca do médico. Naquela noite, sentei-me na cadeira do quarto de hospital.
olhando a sombra da minha mãe dormindo profundamente. E comecei a refletir. A viagem de uma semana ao Brasil ecoava na minha cabeça. A conversa com Gustavo, o calor da família de Matheus e todas as possibilidades que eu havia visto. Uma ideia surgiu. Talvez isso fosse uma sugestão do destino. Para curar minha mãe e para eu começar uma nova vida, mudar-me para o Brasil. Na manhã seguinte, a condição da minha mãe melhorou um pouco. O médico decidiu dar alta para ela ir para casa após a recuperação. Depois de voltarmos para casa, criei coragem e expliquei cuidadosamente minha ideia à minha mãe. Mãe, eu quero falar com você sobre o Brasil. Sentei-me ao lado da minha mãe, que estava deitada na cama. O Brasil, música, é diferente, totalmente diferente do que eu pensava. O sistema de saúde de lá é muito bom, um dos melhores do mundo. Matheus e Arina são um bom casal. Continuei, minha mãe ouvia em silêncio. Respirei fundo e fui direto ao ponto. Considerando a condição cardíaca da senhora, acho que o tratamento no Brasil talvez seja uma opção melhor. Acho que toda a nossa família deveria se mudar para o Brasil. Os olhos da minha mãe se arregalaram de surpresa. Kátia, o que você está dizendo? Nossa casa, seu trabalho, tudo está aqui. Esta foi a reação que eu havia previsto, mas desta vez eu estava mais confiante. Mãe, eu sei, mas às vezes precisamos de uma mudança. No Brasil, a senhora receberá um tratamento melhor. Eu posso conseguir um emprego em instituições financeiras internacionais e, o mais importante, podemos ficar com Arina. Minha mãe ficou em silêncio por um momento, olhando pela janela, e então ela disse: Você tem certeza de que não está pensando apenas na sua irmã com esta ideia? Eu balancei a cabeça. Na verdade, estou sendo sincera, é por mim também. No Brasil, pela primeira vez, vi uma possibilidade de vida diferente. Sinto que pode ser um lugar onde eu seja feliz. Nesse momento, meu celular tocou. Era uma mensagem de Gustavo, perguntando sobre a saúde da minha mãe e anexando informações sobre uma instituição financeira internacional em São Paulo que estava recrutando talentos estrangeiros. Ele disse que poderia recomendar meu currículo. Essa coincidência me fez sentir o poder do destino. Mostrei a mensagem para minha mãe, explicando que eu poderia ter uma nova oportunidade de emprego. Vamos tentar. Observando a situação do tratamento da minha mãe nos próximos dias, comecei a planejar concretamente. Com a ajuda de Gustavo e Arina, coletei informações sobre o sistema de saúde no Brasil e informações sobre a residência de estrangeiros, planos de tratamento médico para pacientes estrangeiros e vistos de longa duração especiais. Depois de uma semana, a atitude da minha mãe mudou. Ela gradualmente começou a se interessar pelas informações que eu coletava. Este hospital é mundialmente famoso pelo tratamento cardíaco, ela murmurou enquanto olhava o folheto do hospital, tomando um gole do chá de ervas que eu trouxe do Brasil. Minha mãe e eu conversamos a noite toda. A preocupação dela não era apenas o medo de deixar o ambiente desconhecido, mas também o medo de que eu estivesse sacrificando minha própria vida pela família novamente. Kátia, não quero que você desista da sua vida por minha causa novamente, ela perguntou. Respondi do fundo do meu coração. Desta vez não é o mesmo, mãe. Esta não é uma desistência da minha vida, mas a escolha de uma nova vida. Talvez a pessoa importante para mim também esteja lá. Um brilho de compreensão acendeu nos olhos da minha mãe. É, aquele policial, não é, o Gustavo? Corei e confirmei com um aceno de cabeça. Minha mãe sorriu feliz depois de muito tempo sem sorrir. Então vá em frente, minha filha. Se você for feliz, eu também serei. Após a decisão, tudo aconteceu rapidamente. Entreguei minha carta de demissão no banco. A instituição financeira internacional que Gustavo recomendou recebeu meu currículo. Surpreendentemente, recebi a oportunidade de uma entrevista. Eles consideraram minha experiência no mercado bielorrusso e do leste europeu muito valiosa. No dia da entrevista, sentei-me na cadeira com nervosismo. Embora usando o inglês não familiar, tentei mostrar minha compreensão e entusiasmo sincero pelo Brasil. A boa notícia chegou após 2 semanas. Eu fui selecionada como diretora de negócios do leste europeu da filial de São Paulo. Um dia antes de voar para o Brasil com minha mãe, conversei com a Arina. Minha irmã até chorou de emoção. Kátia, não posso acreditar que estaremos juntas novamente. Um sorriso radiante de felicidade apareceu no rosto de Arina. Sim, e agora eu poderei participar do seu casamento, ajudar nos preparativos também. Eu respondi.
No dia de embarque, a tristeza de deixar Minsk não se comparava à expectativa de um novo começo. Segurando a mão da minha mãe, olhando pela janela, senti que esta decisão seria um ponto de virada na minha vida. Ao chegarmos ao Brasil, Arina, Matheus e Gustavo estavam esperando por nós no aeroporto. No momento em que reencontrei Gustavo, meu coração bateu tão rápido quanto na primeira vez que nos encontramos. Seu sorriso caloroso saudou o meu retorno. O tratamento da minha mãe começou imediatamente. Especialistas em cardiologia de ponta eram responsáveis pela condição da minha mãe no Hospital Sírio-Libanês. Inicialmente, a falta de familiaridade com o ambiente e a língua causou inconvenientes. Mas o Centro de Apoio a Pacientes Estrangeiros do hospital tinha serviços de interpretação, o que reduziu muito as dificuldades. Surpreendentemente, minha mãe se adaptou à vida no Brasil mais rápido do que eu. No parque perto do hospital, ela fez amizade com idosos brasileiros que falavam russo. Todas as manhãs, ela se exercitava com eles. Os médicos também estavam muito satisfeitos com a melhora na condição da minha mãe. Eu mesma me adaptei gradualmente ao novo ambiente de trabalho. Embora houvesse dificuldades iniciais devido às diferenças de idioma e cultura, a atenção dos colegas e meu próprio esforço me ajudaram a superar os obstáculos passo a passo. Especialmente ao ser responsável pelas transações financeiras da Bielorrússia e de outros países do leste europeu. Senti que minha experiência e conhecimento eram realmente valiosos. O relacionamento com Gustavo também se fortaleceu naturalmente. Todas as semanas, explorávamos juntos locais turísticos escondidos em São Paulo. Às vezes, líamos juntos seus artigos. Ele me ensinava português e eu lhe ensinava algumas palavras em russo. No processo de aprendizado mútuo de nossas culturas e idiomas, nossos corações se aproximavam cada vez mais. Após 6 meses vivendo no Brasil, o casamento de Arina e Matheus foi realizado. Foi um casamento que harmonizou as tradições brasileiras e o estilo ocidental. Minha mãe e eu sentamos na primeira fila, olhando para a noiva feliz. Arina entrou graciosamente em seu belo vestido de noiva brasileiro, como uma princesa de conto de fadas. Minha filhinha é tão linda, disse minha mãe em lágrimas. Ao ver a condição da minha mãe melhorar muito, acreditei ainda mais que esta decisão foi a certa. Olhando ao redor do casamento, o lugar estava agora cheio de pessoas que se tornaram nossa nova família. Os pais de Matheus, amigos e Gustavo. Meses atrás, eu nunca teria imaginado um novo ano como este. Durante a festa, Gustavo se aproximou de mim em silêncio. Ele segurou minha mão gentilmente, me levando para o jardim. Sob o céu noturno, ele me entregou uma pequena caixa. Ao abrir, havia um lindo anel. Este ainda não é o pedido de casamento, é apenas uma promessa. Quero passar mais tempo com você. A voz de Gustavo era calorosa e sincera. Fiquei emocionada e sem palavras. Neste país estrangeiro, recebi presentes inesperados. A saúde da minha mãe, a felicidade da minha irmã e o amor na minha própria vida. Ao colocar o anel, senti a felicidade real pela primeira vez. Escolher a própria felicidade pode ser uma bênção para toda a família. O sacrifício não era mais a única forma de expressar amor. A coragem de buscar a própria felicidade também era uma forma de amor. Segurando a mão de Gustavo, eu estava certa de que o Brasil não era mais um país estrangeiro. 6 meses depois, em uma manhã, enquanto me preparava para ir trabalhar, recebi uma mensagem de Gustavo. Você está livre esta noite? Tenho algo importante para lhe dizer. Essa mensagem curta fez meu coração bater mais rápido. Meu relacionamento com Gustavo se desenvolveu de forma constante nos últimos meses, mas ele nunca havia me convidado para falar formalmente assim. Claro que estou livre. O que é? Respondi com nervosismo no coração. Nada sério, só quero falar sobre o futuro. Nos encontramos às 19h no restaurante à beira do Rio Pinheiros, ou Área Moderna, em São Paulo. Fiquei distraído o dia todo. Colegas notaram minha distração, até brincando, perguntando: será que você vai receber um anel de noivado? Embora eu tenha recusado com um sorriso, no fundo eu realmente ansiava por essa possibilidade. Eu e Gustavo nos conhecíamos há quase 1 ano. Sua bondade, inteligência e entusiasmo pela vida me fascinaram profundamente. Ao lado dele, encontrei uma sensação de segurança e pertencimento que nunca tive antes. Mais importante,
Ele me incentivou a perseguir meus próprios sonhos. Eu comecei a ser voluntária em uma organização sem fins lucrativos relacionada à área médica, reconectando-me com o sonho da medicina que fui forçada a abandonar quando jovem. Eu e Gustavo explorávamos frequentemente todos os cantos de São Paulo, desde o agitado mercado municipal até o tranquilo Parque Estadual da Cantareira ou outra reserva natural. Cada viagem me abriu novas perspectivas sobre esta cidade. Com o tempo, o Brasil não era mais um país estrangeiro, mas realmente se tornou meu lar. Depois do trabalho, voltei para casa para trocar de roupa. Minha mãe percebeu meu estado de espírito imediatamente. Atualmente, a condição dela era muito melhor do que quando estava na Bielorrússia. Suas bochechas estavam rosadas, cheias de vida. Você parece particularmente animada hoje. Encontro com Gustavo? Minha mãe sorriu. Eu confirmei com um aceno tímido. Ele disse que tinha algo importante para dizer. Eu imagino o que seja. Minha mãe piscou. Lembre-se, não importa o que ele faça, você deve ouvir a voz do seu coração. Vestindo o vestido cuidadosamente escolhido, cheguei ao restaurante pontualmente às 19h. Gustavo estava esperando por mim lá. Ele estava vestindo um terno elegante que eu nunca tinha visto antes, parecendo mais bonito que o normal. Na mesa, havia uma rosa vermelha e uma pequena caixa de veludo. Ao ver a caixa, meu coração quase parou. Cadeira, seria este realmente um pedido de casamento? Você está muito linda. Gustavo se levantou e puxou a cadeira para mim. Obrigado por ter vindo. O jantar correu bem. Conversamos sobre trabalho, família e o filme que acabamos de assistir. Mas senti que Gustavo estava bastante nervoso. Seu olhar ocasionalmente se desviava para a pequena caixa. Depois que a sobremesa foi servida, Gustavo respirou fundo, pegando a caixa. Kátia, conhecê-la é a melhor coisa da minha vida. Ao longo do último ano, fiquei ainda mais convencido de que você é a pessoa com quem quero viver. Ele abriu a caixa e dentro havia um anel de diamante brilhante. Você se casa comigo? Meus olhos se encheram de lágrimas. Eu estava esperando por este momento há muito tempo e parecia ter chegado muito rápido. Uma felicidade imensa inundou meu coração. Meus lábios se abriram, prestes a dizer: sim, eu aceito. O celular tocou imediatamente. Era a Arina ligando. Em uma situação normal, eu teria deixado tocar na caixa postal. Mas minha intuição me dizia que esta ligação era muito importante. Me desculpe, preciso atender rapidamente, disse a Gustavo, pedindo desculpas. Ele entendeu e acenou com a cabeça. Kátia, a voz de Arina estava embargada. A mãe, ela desmaiou. Música está no hospital sírio-libanês. O médico disse que a condição é muito grave. O frio imediatamente percorreu minha espinha. Desliguei o telefone rapidamente. Olhei para Gustavo, confusa, sem palavras. O que aconteceu? Ele perguntou com preocupação. Minha mãe desmaiou, está no hospital, muito grave. Minha voz tremia. Gustavo se levantou imediatamente, guardando o anel no bolso. Vamos para o hospital. Não se preocupe, a resposta pode esperar. A caminho do hospital, Gustavo segurou minha mão firmemente, transmitindo força em silêncio, mas meus pensamentos estavam confusos, cheios de ansiedade e culpa. Os exames de saúde da minha mãe estavam normais antes. Por que piorou de repente? Eu fui muito egoísta e negligenciei a saúde dela? As luzes no corredor do hospital eram brilhantes e frias? Arina e Matheus estavam lá. A expressão deles fez meu coração afundar. O médico disse que é insuficiência cardíaca, Arina soluçou. Eles estão em ressuscitação. As poucas horas seguintes pareceram um pesadelo. Sentamos esperando inquietos na sala de espera. Gustavo estava sempre ao meu lado. Mas meus pensamentos vagavam para longe. Se eu perdesse minha mãe, como eu lidaria com isso? Este não era o objetivo de eu a ter trazido para o Brasil. Finalmente, o médico saiu com uma expressão séria. Conseguimos controlar a situação temporariamente, mas sua mãe precisa de uma cirurgia de substituição da válvula cardíaca. Considerando a idade e a condição física dela, o risco é muito alto. Qual é a taxa de sucesso? Perguntei com a voz trêmula. Cerca de 60%, o médico respondeu francamente.
mas se não for feita a cirurgia, a condição só piorará. Olhando para minha mãe deitada na cama doente, cheia de tubos, senti o mundo girar. Esta decisão era muito grande, envolvendo vida e morte. Preciso de tempo para considerar, disse ao médico. Então me virei para Gustavo. Me desculpe, o que aconteceu ontem à noite? Música, ele me interrompeu. Não pense mais nisso. Agora o mais importante é sua mãe. Eu sempre a apoiarei, não importa qual seja a sua decisão. No caminho de volta para casa, Gustavo se ofereceu para ficar e me fazer companhia, mas eu recusei. Eu precisava ficar sozinha para pensar claramente. Deitada na cama, não consegui dormir. O risco da cirurgia era muito alto, mas se não fosse feita não havia outra opção. E o custo do tratamento também era um problema. Embora meu trabalho tivesse seguro, o custo de uma cirurgia de alto nível ultrapassava o limite de cobertura. O que mais me doía era a pergunta profunda no meu coração. Trazer minha mãe para o Brasil foi um erro? Se ela tivesse ficado na Bielorrússia, estaria mais segura? Minha decisão egoísta estava fazendo sofrer? Depois de uma noite sem dormir, fui ao hospital cedo para ver minha mãe. Ela estava acordada, embora fraca, mas lúcida. Kátia, ela disse suavemente, não se preocupe, conversei com o médico, eu quero fazer a cirurgia. Segurei a mão dela. Mãe, o risco é muito alto. Talvez devêssemos considerar outras opções ou até voltar para a Bielorrússia. Minha mãe balançou a cabeça firmemente. Cada dia aqui é o dia mais feliz da minha vida. Ver você e Arina encontrarem o amor, eu não preciso de mais nada. Lágrimas escorreram pelo meu rosto. Não, mãe, a senhora estará segura. Eu encontrarei uma maneira de pagar o custo da cirurgia. Eu não vou desistir. Depois de sair do quarto de hospital, corri para entrar em contato com o banco para pedir um empréstimo. Mas como eu tinha trabalhado no Brasil há pouco tempo, o limite do empréstimo não era suficiente. Eu até considerei vender a casa na Bielorrússia, mas isso exigiria tempo. Enquanto isso, a condição da minha mãe não podia esperar. Enquanto eu estava desesperada, Gustavo chegou ao hospital com uma notícia surpreendente. Eu conversei com o Matheus. Ele disse que encontramos uma solução. Você se lembra de eu ter falado sobre meu amigo, o cirurgião cardíaco? Ele se ofereceu para fazer a cirurgia e reduzir muito o custo. Além disso, o pai de Matheus é membro do conselho do hospital. Ele criará um fundo especial para apoiar. Olhei para ele em choque. Como isso é possível? No Brasil, valorizamos a família. Você, Kátia, Arina e sua mãe são parte da nossa família. Não vamos deixar você enfrentar isso sozinha, Gustavo disse gentilmente. Naquele momento, eu me atirei e o abracei. Lágrimas caíram. Música, amor e apoio incondicional como este eram algo que eu nunca pensei que receberia. O dia da cirurgia foi marcado para uma semana depois. Durante esse tempo, fiquei no hospital para estar ao lado da minha mãe. Música Gustavo vinha me visitar todos os dias, trazendo comida, livros e apoio infinito. Arina e Matheus se revezavam nos cuidados, garantindo que minha mãe nunca estivesse sozinha. Na noite anterior à cirurgia, depois que todos foram embora, minha mãe segurou minha mão. Seu olhar brilhou com sabedoria. Kátia, não importa o resultado de amanhã. Eu quero que você saiba que vir para o Brasil foi a melhor decisão que já tomei. Ver você e Arina encontrarem o amor, eu não preciso de mais nada. Ela parou por um momento. Gustavo a pediu em casamento, não foi? Meus olhos se arregalaram. Como a senhora sabe? Minha mãe riu. Eu sou sua mãe, sei de tudo. Você aceitou? Eu sussurrei. Ainda não. Aceite, minha mãe disse com confiança. Ele é uma boa pessoa, fará você feliz. Você merece ter sua própria vida e felicidade. No dia seguinte, a cirurgia durou 6 horas. Foi o período de espera mais longo da minha vida. Gustavo ficou ao meu lado o tempo todo, segurando minha mão, confortando-me sem dizer uma palavra. Finalmente, o médico saiu da sala de cirurgia, cansado, mas sorrindo. A cirurgia foi um sucesso, sua mãe é realmente uma guerreira, ela se recuperará. Ao ouvir esta notícia, minhas pernas ficaram moles. Felizmente, Gustavo me segurou, alegria, alívio e gratidão me inundaram. Naquela noite, no pequeno parque, perto do hospital, falei com Gustavo sobre o pedido de casamento. Minha resposta é:
Eu me casarei com você. Esta crise me fez entender o quão frágil é a vida e o quão precioso é o amor. Um sorriso radiante apareceu em seu rosto. Ele pegou o anel novamente e o colocou no meu dedo com cuidado. Prometo fazer o meu melhor para te fazer feliz, ele disse. Enfrentaremos todos os desafios da vida juntos. Sob o céu noturno, prometemos viver juntos para sempre. Neste momento, eu finalmente entendi que o lar não é apenas um lugar, mas um sentimento de pertencimento, um sentimento de ser amada e aceita, de Minsk a São Paulo. Da desconfiança à aceitação, da responsabilidade ao amor, minha alma fez uma jornada mais longa do que a geografia. Sob o sol brasileiro, sob o abraço dos entes queridos, eu finalmente entendi. Às vezes, a maior aventura é buscar a própria felicidade e a maior coragem é permitir-se ser amada. Depois que a agitação do casamento passou, a nova vida gradualmente entrou em uma trajetória normal. Eu e Gustavo compramos um pequeno apartamento perto do Rio Pinheiros, em São Paulo, não muito longe da casa da minha mãe e de Arina. O apartamento não era grande, mas tinha uma varanda com vista para o rio. À noite, podíamos admirar a paisagem noturna brilhante de São Paulo. Esta é a minha casa dos sonhos, disse a Gustavo quando nos mudamos no primeiro dia. Ele me abraçou e disse: contanto que eu esteja com você, qualquer lugar é lar. O primeiro ano após o casamento foi cheio de adaptação e surpresas. Duas pessoas de duas culturas diferentes vivendo juntas, com doçura e desafios. Gustavo teve que se adaptar à minha forma direta de me expressar, típica da Bielorrússia, e eu tive que entender o estilo de comunicação reservado e indireto dos brasileiros. Às vezes, bom significava que não estava tão bom assim. Quando um brasileiro diz está tudo bem, muitas vezes significa que está muito satisfeito. Gustavo me explicou uma vez. Diferenças culturais como essa frequentemente levavam a mal-entendidos divertidos, mas também se tornavam elementos que coloriam nosso relacionamento. A comunicação após cada mal-entendido nos fazia entender melhor o mundo um do outro. 3 meses após o casamento, recebi uma oportunidade de mudança de carreira. A Universidade de São Paulo, USP, ou uma universidade de prestígio em São Paulo, abriu um programa especial de saúde multicultural para pessoas apaixonadas por serviços de saúde, mas sem formação médica formal. Este programa de 2 anos me qualificaria como intérprete médica licenciada e coordenadora cultural para ajudar pacientes estrangeiros a receber tratamento no Brasil. Você deve se inscrever, Gustavo, me incentivou sem hesitar. Isso se encaixa na sua paixão e experiência. Depois de passar por uma concorrência acirrada, fui selecionada com sucesso. Isso significava que eu tinha que continuar trabalhando na área financeira, ao mesmo tempo que dedicava as noites e os fins de semana aos estudos. A agenda era extremamente apertada, mas sempre que eu estagiava no hospital, ajudando pacientes estrangeiros que não entendiam o idioma a se comunicar com os médicos, todo o cansaço valia a pena. Você sabe, uma paciente russa me disse, você não traduz apenas as palavras do médico, mas também a esperança. Quando estamos doentes em um país estrangeiro, não há nada mais reconfortante do que ouvir nossa língua materna. Momentos como este me faziam acreditar que este caminho era a escolha certa. A carreira de Gustavo também teve novos desenvolvimentos, mas ele finalmente completou seu primeiro romance. Era uma história que combinava lendas folclóricas brasileiras e amor moderno. A surpresa foi que o romance não só se tornou popular no Brasil, mas também foi traduzido para várias línguas, incluindo o russo. Pense só, ele disse com surpresa. Meu livro será lido no seu país. O mundo é tão pequeno. Ao ver a felicidade dele se tornar um escritor, senti uma alegria imensa. Nós dois nos tornamos pessoas melhores, graças ao encorajamento um do outro. A saúde da minha mãe permaneceu estável. Ela não era mais apenas uma paciente que precisava de cuidados, mas também se tornou parte da comunidade. Ela se juntou a um clube local de idosos estrangeiros, participando de atividades com aposentados de todo o mundo. Ela até começou a aprender português. Embora o progresso fosse lento, ela estava muito feliz. Você sabia? Ontem eu fui ao mercado sozinha e usei português para pechinchar com a vendedora. Ela me disse orgulhosa.
Eles disseram que meu sotaque é fofo. Arina e Matheus também entraram numa nova fase da vida. Eles estavam prestes a se tornar pais. Ao ouvir esta notícia, minha mãe e eu choramos de emoção. Você vai ser tia! Não posso acreditar, eu disse. Você vai ser avó. Minha mãe também estava exultante. Quem diria que eu teria um neto no Brasil? Durante a gravidez, a Arina precisava de amigos mais do que nunca. Nós nos revezávamos cuidando dela, levando-a a consultas pré-natais, preparando as coisas do bebê. As duas tradições de criação de bebês, brasileira e bielorrussa, frequentemente entravam em conflito em nossas conversas, gerando risos e reflexões profundas. Na Bielorrússia, acreditamos que mulheres grávidas não devem assistir a filmes de terror, senão o bebê terá medo, minha mãe disse seriamente. No Brasil, acreditamos que mulheres grávidas não devem usar tesouras, senão o bebê terá uma marca de nascença. A mãe de Matheus também respondeu seriamente. A Arina ouvia essas histórias, apenas sorrindo e balançando a cabeça. Acho que meu filho será o bebê mais protegido, com bênçãos de ambas as culturas. Nestes dias de espera por uma nova vida, eu frequentemente pensava no meu próprio futuro. Eu e Gustavo também conversamos sobre ter filhos, mas decidimos esperar mais 1 ou 2 anos, até que meu treinamento médico fosse concluído, antes de considerar. Temos muito tempo, Gustavo sempre me confortava. Termine seus sonhos de carreira primeiro. Sua compreensão e apoio me fizeram agradecer novamente ao destino por me ter levado até ele. 2 meses antes do nosso aniversário de casamento, recebi uma surpresa especial. Meu currículo foi selecionado para um programa de promoção da saúde comunitária em um hospital de prestígio em São Paulo. Era um trabalho de meio período que me permitia usar meu tempo livre para me envolver em trabalhos relacionados à medicina, reconectando-me com um sonho médico abandonado na juventude. Tá vendo? Gustavo disse com alegria. A vida está sempre cheia de possibilidades. Talvez você possa reviver o sonho da medicina. Suas palavras me fizeram pensar que talvez realmente não fosse tarde demais. No dia do nosso primeiro aniversário de casamento, Gustavo me levou ao restaurante à beira do rio em São Paulo, onde tivemos nosso primeiro encontro. Ao nos sentarmos à mesa antiga, tudo ao redor parecia inalterado. Mas sabíamos que não éramos mais os mesmos. Há 1 ano, eu quase a pedi em casamento. Aqui, Gustavo sorriu, relembrando, então sendo interrompido pelo telefone. O destino sempre tem seus planos. Segurei a mão dele. Aquela crise tornou nosso sentimento mais sólido. Depois do jantar, caminhamos à beira do rio. A brisa da noite tocava suavemente meu rosto. As luzes de São Paulo se refletiam na água como estrelas caídas na terra. Se o tempo voltasse, você escolheria de forma diferente? Gustavo perguntou de repente. Parei, olhando diretamente nos olhos dele com seriedade. Não. Mesmo sabendo que enfrentaria todas aquelas dificuldades e incertezas, eu ainda escolheria vir para o Brasil, escolheria te conhecer, escolheria tudo isso. Ele me abraçou sorrindo e sussurrando no meu ouvido. Sou muito sortudo por sua coragem tê-la trazido até mim. A caminho de casa, recebi uma mensagem de Arina. Ela estava começando o trabalho de parto a caminho do hospital. Mudamos imediatamente de direção, correndo para o hospital. Quando chegamos, Matheus estava esperando na frente da sala de parto. Minha mãe também estava sentada em silêncio ao lado, murmurando orações. Como ela está? Perguntei com preocupação. O médico disse que é normal, mas precisa de tempo. Matheus respondeu com a voz trêmula de nervosismo. Às poucas horas seguintes, ficamos enfileirados, esperando na frente da sala de parto. Gustavo foi comprar café e sanduíches. Minha mãe não parava de tricotar o cobertor do bebê. Esta era uma nova habilidade que ela havia aprendido. Às 3h17 da manhã, o choro do bebê ecoou, quebrando o silêncio do hospital. Não muito tempo depois, a enfermeira saiu e anunciou que era um menino. Saúde boa, mãe e bebê estão seguros. Quando fomos autorizados a entrar no quarto, vi a Arina cansada, mas feliz, segurando o pequeno bebê. Ela levantou a cabeça para nos olhar, um sorriso radiante no rosto. Venham todos ver seu neto. Miguel,
decidimos dar-lhe um nome que combina o estilo bielorrusso com o sangue brasileiro. Ao segurar cuidadosamente esta pequena vida, uma emoção indescritível inundou o meu coração. Esta pequena vida conectava duas culturas, duas histórias. Era um novo começo para a nossa família. Bem-vindo a este mundo, Miguel, eu sussurrei. Você tem uma família especial, espalhada pela metade do mundo, mas transformada pelo amor. Naquele momento, em pé no hospital em São Paulo, segurando o bebê com o sangue bielorrusso e brasileiro, senti uma profunda plenitude. A vida, às vezes, não segue nossos planos, mas muitas vezes traz surpresas melhores. Ao voltarmos para casa no início da manhã, o nascer do sol brilhou pela janela na sala de estar. Eu e Gustavo nos encostamos no sofá, desfrutando do momento de paz. O que você está pensando? Ele perguntou, ao me ver pensativa. Estou pensando na magia da vida, eu respondi. Eu vim para o Brasil para convencer a Arina a não se casar com um brasileiro. Agora, eu mesma me casei com um brasileiro. Toda a família veio para cá e ainda temos um neto nascido no Brasil, Gustavo riu. Às vezes pensamos que estamos tomando decisões, mas na verdade são as decisões que estão nos moldando. Ele estava certo. Anos atrás, vim para o Brasil para impedir o casamento da minha irmã. Hoje, não só encontrei meu verdadeiro amor, mas também criei uma nova identidade e missão neste país. Da desconfiança à compreensão, do medo à coragem, da responsabilidade ao amor, minha alma fez uma jornada mais longa do que a geografia. Obrigada! Encostei a cabeça no ombro de Gustavo. Obrigada por me mostrar a possibilidade do amor. Obrigada por me apoiar a perseguir meus sonhos. Obrigada por me ajudar a redefinir a palavra lar. Ele me beijou suavemente na testa. A honra é minha. Fora da janela, o céu de São Paulo gradualmente clareava. Um novo dia estava prestes a começar. Nesta cidade, que antes era estranha, agora estava cheia de amor e esperança. Eu, Gustavo e nossa família continuaremos a escrever nossa história. A história do amor que transcende a cultura. A história da coragem e do crescimento. A história de encontrar o verdadeiro lar.